está, e se possível, permaneça com sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 em diante. Nós vamos meditar um pouco sobre esse texto. Irmãos, ao longo dessa semana, creio que vocês devem ter percebido que nós, tanto eu quanto Mairi, recebemos uma bênção que para nós encaramos como um verdadeiro milagre do Senhor. Diante disso, pensando até mesmo um pouco antes sobre a pregação, Deus começava a falar comigo demais sobre a questão da provisão, de um Deus que provê, de um Deus que intervém, de um Deus que age na hora exata, no momento exato, no tempo dele. Amém? E eu quero meditar um pouquinho sobre esse Deus provedor. O que Ele espera de nós? O que Deus espera de nós? Como um Deus, a nós que servimos um Deus que provê todas as coisas, um Deus que nos mantém de pé, é o mesmo Deus que nos dá saúde para vencermos mais essa semana que passamos. Foi Ele que nos concedeu vida até aqui. Talvez o texto que mais se aplique para as nossas vidas, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sustentado esta igreja. Até aqui o Senhor está sustentando a minha e a sua casa. Nós não podemos esquecer disso. Nós trabalhamos, nós nos empenhamos a fazer as nossas tarefas semanais, nós podemos estudar, nós podemos fazer N tarefas ao longo da nossa semana, mas nós precisamos lembrar de parar e agradecer àquele que merece toda a nossa gratidão, porque é Ele que nos concede todas as coisas. Glória a Deus. Vivemos uma geração onde as pessoas esquecem de glorificar a Deus, onde as pessoas esquecem de agradecer a Deus, onde por muitas vezes esquecemos quem é o nosso Deus. Não são poucas as vezes, irmãos, que nós esquecemos a quem servimos, ao Deus grandioso que você e eu servimos. Esse Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que fez tudo, todas as coisas, somente com a ordenança da sua palavra, criou todas as coisas. Esse é o Deus que você serve. Pois bem, olhe lá para o texto, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. A minha versão está na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: certa mulher que era viúva, de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu. Irmãos, ao olhar para o texto de 2 Reis, capítulo 4 em diante, nós vamos ver toda uma história de uma mulher que ficou viúva. O seu marido tinha algumas contas ali a ser quitadas. Ela ficou viúva. Naquele contexto da época, uma mulher que ficasse viúva passava por vários apuros. Ao contrário de hoje, que às vezes tem mais recursos, na época era somente a figura masculina que era o provedor da casa. Faltou o provedor, entre aspas, da figura humana. O provedor humano ali naquela casa faltou. O marido não está mais lá. Chegou alguns credores querendo levar os seus filhos, irmãos, os únicos filhos. Imagina uma mulher quase perdendo seus filhos. O desespero do coração dessa mulher. Já tinha perdido o marido, agora correndo o risco de perder os seus filhos. Imaginou? Pois bem, o texto vai nos mostrar que a primeira característica ou a primeira verdade do texto, o que Deus espera de nós, em primeiro lugar, Deus espera de nós auto-reconhecimento. Você pode repetir isso comigo? Deus espera de nós auto-reconhecimento. Como assim, irmão? Deus espera que a gente reconheça o que a gente tem, quem somos, as nossas fragilidades, porque por inúmeras vezes
quando nos deparamos com vários problemas, a primeira atitude que podemos tomar na nossa vida humana é recorrer aos nossos próprios recursos. Não, eu vou resolver do meu jeito, eu vou trabalhar mais, acho que eu vou pedir ajuda de fulano, de ciclano. Essa mulher, ela reconhece que dela não teria como sair nada, irmãos. Ela vai buscar ajuda daquele a quem ela esperava ouvir um conselho sábio, que era a figura do profeta Eliseu. O profeta na época era a figura, aquele que conduzia o povo, que orientava o povo, que dava os conselhos vindo da parte de Deus para o povo. Ela procura a pessoa certa. Ela não está procurando conselhos banais. Porque muitas vezes você pode parar e refletir. São inúmeras vezes que a gente começa a pedir conselho para as pessoas que talvez não tenham tanta maturidade espiritual, ou até mesmo de vida para nos ajudar, nos aconselhar, ou até mesmo não sejam sábias no aconselhar. Quer ver um exemplo? Se o problema for no casamento e você pedir um conselho para uma pessoa não sábia, ela vai falar assim: separa, filho. Tá ruim? Separa. Conselhos fáceis, soluções aparentemente fáceis. Joga. O negócio virou descartável. Mas se você buscar um conselho de uma pessoa sábia, essa pessoa vai te mandar orar. Amém. Essa pessoa vai te mandar buscar mais a Deus. Amém. Essa pessoa vai te orientar a sentar com seu cônjuge, colocar tudo em pratos limpos e santificar a sua casa. Amém. Glória a Deus. Vai ser conselho sábio. E se for nas nossas outras áreas, se for em relação a dinheiro, a pessoa vai te orientar, olha, você pode trabalhar dobrado, triplicado, sábado, domingo, segunda, e esquecer a vida, só trabalhar. Não vai adiantar, irmãos. Porque você está esquecendo de uma premissa básica: descansar no Senhor, esperar no Senhor, aleluia, buscar a presença do Senhor. O texto vai descrever que essa mulher, ao se deparar com um grande problema, e o problema dela não era pequeno, aquele a quem provinha coisas na casa dela, aos olhos dela, no sentido de acordar, ir lá, trabalhar, trazer o pão para dentro de casa, faltou. É como se hoje a tua família toda acordasse e recebesse uma triste notícia: não tem emprego. E os teus recursos no banco são zeros. E os credores estão à sua porta. Ou, para tentar piorar um pouco a situação, você já passou do credor. Você fez aquele outro erro de cair na mão de talvez de um agiota. E ele está lá. Ou você paga, ou eu tiro a tua vida. Aí o teu desespero aumenta. Então, irmãos, o que fazer quando tudo isso acontece? O que fazer quando os nossos recursos cessam? Primeiro, nós precisamos reconhecer que não temos nada a oferecer, irmãos. E que nós mesmos não vamos conseguir resolver nada. Veja, na tua vida profissional, se você não tiver a presença de Deus, a ajuda de Deus, nada será. Na sua vida amorosa, sentimental, no seu casamento, se não for a presença de Deus ali, não vai adiantar. De nada vai adiantar você fazer N coisas para a sua esposa, se não tiver Deus numa casa, irmãos. Nada será. Há problemas que sim, nós conseguimos resolver. Há problemas que estão ao nosso alcance de resolver. Mas há problemas que somente Deus pode resolver. E ao se deparar com ele,
algumas frases foram vindo à minha mente de conselhos que eu recebi quando eu vinha passando por alguns problemas. Que assim, a gente precisa sofrer somente por aquilo que está ao nosso alcance de resolver. O que está ao nosso alcance de resolver se for o problema no trabalho? Entregar currículo. Vou entregar currículo, vou orar a Deus, vou mudar de emprego, vou tentar mudar de emprego. Isso está ao meu alcance. Mas há coisas que não está no nosso alcance. Aquela mulher, ao se chegar no profeta, ele faz uma pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser, veja lá o texto para a gente ler. Eu não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Os recursos eram mínimos. Primeiro você reconhece quem você é. Primeiro nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós não conseguimos caminhar sozinhos, que nós não conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos, que nós precisamos da ajuda dele, da sabedoria dele, do discernimento dele, da graça dele. Seja para fazer coisas simples, irmãos, o ser humano precisa de Deus. A minha e a sua família precisa totalmente de Deus. E às vezes o motivo dessas tribulações vir, o motivo dessas escassez vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, é para nos mostrar o quanto somos frágeis e o quanto precisamos dele. O texto sagrado ainda nos revela que aquele homem, que era o marido, ele temia Deus. O que segunda coisa que Deus espera de você e de mim, irmãos? Para termos uma vida mais em paz com nós mesmos e com Deus, nós precisamos voltar a ter temor a Deus. O secularismo, quando adentra no nosso coração, ele nos leva a perder o temor a Deus. Leva a minha vida, e se nós não tomarmos cuidado, leva todos nós a não termos mais temor a Deus, respeito a Deus, zelo pelas coisas de Deus, reverência por o que é de Deus. Ao não ter temor, a gente não vai mais obedecer. Nós vamos ser displicentes. Nós vamos querer resolver todas as coisas da nossa maneira. E aí, sabe o que vai acontecer? Vamos ficar angustiados, vamos ficar aflitos, vamos continuar com as brigas familiares, vamos continuar com N problemas, porque estamos esquecendo de respeitar e ter o temor a Deus. O que é temor? Irmãos, temor não é ter medo. Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito a Deus. E por ter respeito a Deus, eu não irei fazer determinadas coisas. Eu não vou escolher determinadas propostas. Eu não vou aceitar determinados convites de trabalho por temor a Deus, porque eu quero continuar agradando meu Pai. Qual é a grande diferença, talvez, dos filhos de hoje para os filhos do passado? Os filhos lá do passado amavam seu pai e queriam respeitá-lo, queriam cuidar deles e não queriam em nada desagradá-los. E por vezes,
a gente vai ver ao longo da história, filho abdicando das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, de estudo, para fazer o estudo que o pai queria. O sonho do meu pai é que eu fosse médico. O sonho do meu pai é que eu fosse tal coisa. Acaba se abdicando do próprio sonho. Você respeita ao pai. E quando isso se refere a Deus? Quando isso se refere a Deus, irmãos, nós precisamos lembrar que o ser humano deve e pode fazer inúmeros planos. Nós devemos ter uma vida planejada, nós devemos ter um planejamento de vida, mas nós precisamos lembrar que a última palavra quem tem que dar é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós chegamos até onde chegamos porque Deus nos permitiu chegar. Se não fosse Deus, nada teríamos, irmãos, nada. Glória a Deus, Santo Deus Jesus. Só estamos de pé porque Ele nos concedeu. Glória a Deus. Eu só levantei da cama porque Deus me concedeu saúde para tal. Nós precisamos começar a lembrar de tudo que Deus fez, não só na hora dos milagres maravilhosos, não só na hora dos grandes feitos, mas são também os pequenos aos nossos olhos que revelam a grandeza do nosso Deus, irmãos. Você acha que você tem problema? Talvez você esteja pensando, eu poderia estar melhor financeiramente. Mas o meu ente querido lá poderia estar com mais saúde. A minha vida familiar poderia estar mais ajustada. Eu poderia ter um emprego dos sonhos. Lembre-se, você é feliz porque você tem Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, irmãos, pode faltar azeite, pode tudo começar a dar errado, mas se você tem Deus, tudo pode mudar. Se você tem Deus, aquele choro pode se tornar em alegria, no momento que Deus quiser, não no momento que eu quero. Porque se for no momento que o Michel quer, não vai nem ter choro, irmãos. Que é aquela ideia de avó, quando olha para o filho, para o neto chorando. Já viu a avó olhando para o neto chorando? Não, tadinho, não pode chorar. Tadinho, ele não pode sofrer. Ele pode, irmãos, e ele tem que sofrer, ele tem que passar pelas escassez. É didático. Será didático para a vida dele. Aquela mulher que chega ao profeta, ela apresenta-se diante do profeta com duas situações. Primeiro, ela reconhece que ela não tem nada e não conseguiria nada a não ser a graça de Deus. Ela reconhece que o marido dela era um homem temente a Deus. E isso, irmãos, em meio à escassez, em meio aos problemas, isso é o grande trunfo, isso é a nossa grande arma, é ter um Deus a quem servimos, a quem tememos, a quem amamos. Esse é o maior privilégio. Aí o texto vai nos apresentar a solução. Veja lá, Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Digo que você tem em casa. Não tenho nada a não ser o jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vai pedir para que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Preste atenção, irmãos. Pega emprestado muitas vasilhas. O texto descreve: depois você e seu filho entrem na sua casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa e obedeceu. Irmãos,
Como que você reage com conselhos? Será que você reage como a gente reagia na nossa juventude quando o pai dava aquele conselho? Filho, não faça assim, ou filho, vai por esse caminho. E a gente, na nossa talvez petulância, a gente empinava o nariz, longe da vista do pai, né? Porque senão, já viu, né? A gente empinava o nariz e falava assim, não, eu vou resolver do meu jeito. Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Porque todos os cultos, Deus vai usar a sua palavra para trazer grandes conselhos sábios para nós. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada é lida, refletida neste púlpito, são conselhos vindo da parte de Deus para nós. E eu quero caminhar para uma conclusão, irmãos, fazendo a seguinte pergunta: o que estamos fazendo com estes conselhos? Estamos fazendo aquela famosa frase, entra pelo ouvido e sai pelo outro, ou, a pessoa está falando, mas ela não está na minha pele. Irmãos, eu posso te dizer com muita tranquilidade e amor, quando passamos pela escassez, sentimos um sentimento de impotência tão grande de não poder resolver os nossos problemas. E Deus usa inúmeras pessoas para nos aconselhar, falando assim: vai lá, ora a Deus, clama a Deus, busca a Deus, Aleluia. espere em Deus. Louvado seja o Senhor. E aí o nosso coração, que é pequeno de fé, fica assim: mas o tempo está se esgotando, não vai dar tempo. Eu acho que dessa vez Deus vai chegar atrasado. E aí, nós vamos ver mais uma vez Deus falando: aquieta-te, Aleluia. Glória a Deus. aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Glória a Deus. Aquietai-vos. Por muitas vezes, irmãos, o nosso coração fica relutante de acreditar que Deus vai agir. Por muitas vezes nós vamos desconfiar ou descrer da provisão de Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, irmãos, te encorajar. Independente do tamanho das ondas, independente do tamanho do problema, independente do grau da escassez, creia em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Busque a Deus. Não há mais recurso, irmãos. Aquela mulher obedece o conselho. Ela vai, faz tudo conforme o profeta lhe orientou. E ela vê diante dos seus olhos aquilo que parecia impossível se tornar palpável. Amém. Glória a Deus. Quantas coisas que aos seus olhos pareciam impossíveis, irmãos, Deus fez, está fazendo e ainda fará. Você perceber. Glória a Deus. Amém. Quantas coisas parecia impossível para o ser humano a redenção. Jesus vem, morre na cruz do Calvário e torna aquilo que parecia impossível se tornar possível. Glória a Deus. Parecia impossível aquilo que antes a Bíblia Sagrada vai falar que a gente era inimigo de Deus. Agora a Bíblia fala que a gente é amigo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que parecia impossível, irmãos, se torna possível. Amém. Precisamos crer, irmãos.
Porque por vezes o seu coração também vai falar que é impossível a volta de Jesus. E certamente Jesus voltará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todo olho verá, irmãos. Aleluia. Toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Em meio a todo e qualquer problema, irmãos, em meio a toda e qualquer adversidade, busque a Deus. Vamos colocar de pé?